Hoje eu quero começar esse programa de forma diferente. Essa semana eu participei de uma matéria falando sobre aromas e magia. E eu preciso te dizer, isso me emocionou muito. Porque durante muito tempo, falar de magia era quase um sussurro. Algo que a gente sentia, mas não nomeava em voz alta. E de repente, ver isso sendo colocado no mundo com mais espaço, respeito e escuta, toca em um lugar muito profundo em mim. Porque quando eu falo sobre aromas e magia com profundidade, eu não estou falando de algo distante, místico no sentido vazio da palavra. Eu estou falando de algo que já acontece dentro do corpo humano o tempo inteiro, só que sem nome, consciência ou presença. E talvez o que mais me tocou foi isso, perceber que existe um movimento de lembrança, não de aprender algo novo, mas reconhecer algo muito antigo. E se você chegou até aqui comigo agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a Karina Teixeira, a Bruxarina, uma perfumista mágica que ama aromas e magia. E esse é o Magias e Aromas dessa semana. Um espaço onde a gente não separa o sentir do viver, onde o invisível não é ignorado, mas investigado com presença, responsabilidade e verdade. E o tema de hoje é, ao mesmo tempo, profundamente científico, mas profundamente sensível. O sistema límbico e a conexão mágica com o invisível. Ao longo desse programa, eu vou te conduzir por um caminho que não é só de entendimento, é de percepção. A gente vai falar sobre como o corpo registra experiências antes mesmo de você conseguir explicar. Como os aromas atravessam barreiras internas sem pedir permissão. E como as emoções moldam estados internos e estados conversam com o ritmo mais profundo da vida dentro de você. E principalmente, como tudo isso pode deixar de ser automático e passar a ser consciente. Você já deve ter ouvido falar sobre sistema límbico em algum lugar. E é comum ouvir definições rápidas como centro das emoções, lugar da memória, algo relacionado ao comportamento. Mas isso ainda é pouco, porque essas palavras não dão conta da experiência real que acontece ali. O sistema límbico é, na prática, um território interno, onde a vida deixa de ser apenas percebida e passa a ser sentida. É ali que uma experiência ganha peso emocional, onde o momento se torna marcante não pelo que aconteceu, mas pelo que aquilo gerou dentro de você. E é ali que uma lembrança deixa de ser um fato e passa a ser uma sensação que pode aquecer, apertar, expandir ou contrair o seu corpo. Estruturas como a amígdala e hipocampo participam disso de uma forma muito profunda. A amígdala ajuda a identificar o valor emocional de uma experiência. Se algo é percebido como ameaça, segurança, prazer ou rejeição. E o hipocampo participa da organização das memórias, ajudando a dar contexto ao que foi vivido. Mas o mais importante não é o nome das estruturas. O mais importante é entender que existe um lugar dentro de você que não organiza a vida em lógica, organiza em sensações. E pasme, mas esse lugar está ativo o tempo inteiro. Ele responde antes de você pensar e reconhece antes mesmo de você entender o que está acontecendo. E ele reage antes de você decidir, e isso muda absolutamente tudo. Agora, existe um outro ponto dentro do cérebro que opera de uma forma completamente diferente, mas igualmente essencial: a glândula pineal. Pequena, central, silenciosa, mas profundamente conectada ao ritmo da vida. Se o sistema límbico está ligado à experiência emocional, a pineal está ligada à organização do tempo interno. Ela participa da regulação dos ciclos do corpo, principalmente através da produção de melatonina, que sinaliza quando é hora de desacelerar, recolher, entrar em um estado mais profundo de repouso. Mas quando a gente olha para isso com mais atenção,
percebe que não se trata apenas de sono, se trata de ritmo, passagem e transição entre espaços. Essa transição é entre o externo e o interno, entre o fazer e o integrar, entre a luz e a escuridão. E é aqui que começa algo muito interessante, porque aquilo que você sente não fica só no campo emocional. Uma emoção altera o corpo, altera a respiração e o nível de alerta, altera a forma como você percebe o tempo e o corpo responde. Os ciclos se ajustam, a qualidade do descanso muda, a profundidade do repouso muda. Não porque a pineal sente como um sistema límbico sente, mas porque o corpo é uma rede integrada. E o que acontece em um nível repercute em outro. E então, quando a gente fala da conexão entre sistema límbico e pineal, não está falando de uma ligação direta, simplista ou mística no sentido raso. Nós estamos falando de uma conversa entre emoção e ritmo. Entre o que te atravessa e como o seu corpo organiza essa experiência ao longo do tempo. O sistema límbico registra, colore e marca as suas sensações. A pineal participa da regulação dos estados, ciclos e da alternância entre atividade e repouso. E no meio disso tudo existe uma ponte silenciosa, o corpo inteiro. O sistema nervoso, o sistema endócrino e o estado interno do seu corpo. E é exatamente nesse ponto que algo deixa de ser apenas biológico e começa a ser vivido como algo maior. Porque você começa a perceber que aquilo que não é visível, uma emoção, memória ou estado interno, tem efeito real. Organiza suas decisões, modifica suas percepções e altera o tempo interno. E isso é profundamente mágico. Não porque foge da realidade, mas porque revela uma camada da realidade que normalmente passa despercebida. E daí, nessa dança toda de estímulos, entram os aromas. E não como um detalhe acessório, mas como uma chave. O olfato tem uma característica única. Ele acessa regiões ligadas à emoção e à memória de forma extremamente direta. Isso significa que um cheiro não precisa ser interpretado para produzir efeito. Ele é reconhecido pelo seu corpo. Por isso, um aroma pode te levar instantaneamente para uma lembrança. Pode mudar seu estado sem explicação, podendo te acalmar, despertar, abrir ou recolher os seus sentidos. Não porque tem um poder mágico no sentido superficial, mas porque conversa com camadas profundas do seu sistema. O aroma chega, o sistema límbico responde, uma memória pode ser ativada e uma emoção se move. E o corpo acompanha toda essa dança. Respiração, estado interno, percepção de tempo. E então o ritmo muda. Quando um aroma entra no seu corpo, ele não entra como as outras experiências humanas. Ele não pede tradução ou espera uma linguagem e tampouco se organiza para ser entendido. Ele te atravessa sem pedir nenhuma licença. Agora eu vou te conduzir por esse caminho. Se você tiver um perfume por aí, eu sugiro que você pegue para que a gente caminhe juntos nesse caminho mágico do olfato. O caminho começa no nariz, mas rapidamente deixa de ser sobre o físico. As moléculas aromáticas entram pelas vias olfatórias, encontram receptores extremamente sensíveis e são transformadas em sinais elétricos. Esses sinais seguem para o bulbo olfativo, que já é, em si, uma extensão do cérebro. Mas o que acontece depois disso muda completamente a forma como a gente entende o sentir. E existe uma estrutura no cérebro chamada tálamo, e ele é que muda tudo. O tálamo funciona como um grande organizador da percepção humana. Tudo aquilo que você vê, escuta, toca ou prova passa por ele
antes de chegar à sua consciência. Ele filtra, seleciona e regula, e então decide o que ganha atenção e o que fica em segundo plano. É como se fosse um guardião da experiência no seu corpo. Mas aí é que está o grande mistério humano. Com o sistema olfativo, isso não acontece. O cheiro não passa por ele. O cheiro não espera ser autorizado e nem se submete a esse filtro. Não pede para ser compreendido antes de ser sentido e segue outro caminho. O cheiro atravessa os bulbos olfativos e o sinal vai direto para as regiões profundas do sistema límbico, como a amígdala e o hipocampo. Ele chega primeiro na emoção, depois na memória e depois naquilo que você não controla. E isso não é um acaso biológico. Isso é um traço antigo e extremamente ancestral. Muito antes de existir linguagem, pensamentos complexos ou análise, o corpo já precisava reagir ao cheiro. Era o cheiro que indicava perigo, alimento, presença, ausência e território. Não havia tempo para interpretação. Era preciso sentir e agir. Então, esse caminho se manteve, direto, rápido e instintivo. E hoje, mesmo vivendo em um mundo cheio de lógica e explicação, o cheiro continua acessando você por esse lugar ancestral e extremamente mágico. E é por isso que um aroma pode te levar instantaneamente a uma lembrança que você não acessava há anos. É por isso que ele pode gerar desconforto, conforto, incômodos intensos ou desejos intensos, nostalgia sem que você consiga explicar. Porque ele não está perguntando o que isso significa, ele está ativando o que isso é dentro de você. E quando esse circuito é ativado, não é só a lembrança que aparece, é um estado inteiro que se organiza. O corpo muda, a respiração muda, a sua atenção e o tempo interno se altera. E a partir disso, o sistema inteiro responde. Agora, quando a gente olha para a história, percebe que essa relação entre cheiro, emoção e estado interno sempre existiu, mesmo antes de ser compreendida. Civilizações antigas já utilizavam aromas como forma de acesso, ritual e transformação de estado. Egípcios, gregos, tradições orientais, todos reconheciam, à sua maneira, que o cheiro não era apenas um detalhe sensorial, era um grande portal. Mas a ciência demorou a nomear isso. No século XIX, Paul Broca começa a identificar regiões relacionadas ao olfato. Mais tarde, já no século XX, Paul MacLean estrutura o conceito do sistema límbico como esse centro de processamento emocional e comportamental. Ou seja, aquilo que o corpo já vivia começa a ganhar linguagem. E ao mesmo tempo, a história cultural do corpo seguiu outro caminho. Durante períodos como a Inquisição, não houve uma proibição literal ao ato de cheirar flores, mas houve algo talvez mais profundo. Uma tentativa de controle sobre aquilo que escapa da razão. O sensorial, o prazer, o intuitivo, tudo aquilo que não podia ser facilmente regulado passou a ser visto com muita desconfiança. Porque o cheiro desperta e tudo aquilo que desperta o corpo tem o potencial de romper controle. O problema nunca foi o aroma. O problema sempre foi o acesso que ele proporciona. E é curioso perceber como isso ressoa até hoje. Quantas vezes o sentir é deixado de lado em nome de uma explicação? Quantas vezes o corpo é silenciado em nome do que faz sentido? E então, em meio de tudo isso, o aroma permanece, silencioso, direto e extremamente emocional. Ele entra, toca o sistema límbico, desperta memórias e movimenta emoções, e a partir disso, reorganiza o estado interno. E quando o estado muda, o corpo inteiro escuta. Talvez seja por isso que o cheiro carrega essa sensação de magia. Não porque ele seja algo fora da realidade,
mas porque atravessa uma parte sua que não foi feita para ser explicada. Muito antes de existir religião institucional como a gente conhece hoje, já existiam rituais. E antes de existir palavra para explicar o ritual, existiu o cheiro. Os povos antigos não usavam aromas como um detalhe estético, eles usavam como linguagem. O cheiro sempre foi uma forma de comunicação com aquilo que não era visível, mas era profundamente percebido. No Egito Antigo, resinas como mirra e olíbano eram queimadas não apenas por seu perfume, mas pela capacidade de alterar o estado interno e marcar uma passagem, abrir espaço para o sagrado. Na Grécia Antiga, os aromas estavam presentes em rituais, práticas de cura e preparações corporais que não separavam o físico do espiritual. Em tradições do Oriente, o uso de incenso sempre esteve ligado à concentração, presença e transição de espaços de consciência. O aroma, nesse contexto, não era consumo, era acesso. E talvez a própria palavra já revele isso. A palavra perfume vem do latim perfumum, que significa através da fumaça. Antes de ser algo que se colocava na pele, o perfume era algo que subia, que atravessava o espaço e envolvia o corpo inteiro. Ervas, resinas, madeiras e flores eram queimados não apenas para produzir um cheiro agradável, mas para criar um campo, um ambiente, um estado. O aroma não era algo que você usava, era algo que você atravessava como um portal e te atravessava de volta. Porque os cheiros têm uma característica que nenhuma outra linguagem tem. Ele atravessa direto. Ele não depende de interpretação. Altera o estado do corpo antes que a mente consiga organizar aquilo. Então, quando esses povos queimavam ervas, resinas e flores, o que eles estavam fazendo na prática era modular o estado interno para acessar algo muito maior, o divino, o coletivo e o próprio inconsciente. Mas à medida que estruturas religiosas mais centralizadas começaram a se consolidar, principalmente dentro do cristianismo institucional na Idade Média, algo começou a mudar. O problema nunca foi o aroma. O problema era o acesso. Porque rituais foram feitos fora de um sistema organizado que representam autonomia. Representam um corpo que sente por si, que entra em estados por si e que não depende da mediação para acessar o invisível. E isso é difícil de controlar. Durante períodos associados à Inquisição, práticas populares que envolviam ervas, ungüentos, defumações e preparações aromáticas passaram a ser vistas com desconfiança. Não porque o cheiro em si fosse proibido, mas porque ele fazia parte de um conjunto de saberes que não estavam sob autoridade oficial, especialmente os saberes femininos. Mulheres que trabalhavam com plantas, que preparavam misturas, que sabiam usar aromas para acalmar, estimular, limpar ou alterar estados, muitas vezes eram vistas como ameaças, porque detinham um conhecimento que não passava pela instituição. E aí começa um movimento mais sutil e muito poderoso, não de proibição absoluta do aroma, mas de classificação dos aromas que não fossem considerados intrusivos demais. A partir disso, alguns cheiros passam a ser legitimados, outros marginalizados. Resinas como o incenso ou o olíbano permanecem dentro dos rituais religiosos oficiais. São associados à purificação, elevação espiritual e à oração. O cheiro que sobe com a fumaça passa a simbolizar algo aceitável, organizado e autorizado. Enquanto isso, aromas ligados ao corpo, prazer, sensualidade, à cultura popular passam a ser vistos com suspeita. Perfumes intensos, ungüentos,
ervas usadas fora do contexto religioso formal ou alguns que são usados como ginecológicos, tudo isso começa a ocupar um lugar ambíguo. Não porque eram impuros por natureza, mas porque não estavam sob o controle religioso. E aí nasce uma divisão que atravessa muitos séculos. Aromas puros ligados ao sagrado institucional e aromas impuros ligados ao corpo, ao prazer, ao sensorial livre. Mas essa divisão não é química, é apenas cultural. Porque hoje sabemos que o mesmo cheiro pode ser sagrado em um contexto e proibido em outro. O que define não é a substância, mas o significado atribuído a ele. E isso deixa marcas até hoje. Porque de alguma forma ainda existe uma desconfiança sutil em relação ao sentir profundo. Uma tendência a validar o que é racional, controlado e explicado, e a desconfiar do que atravessa direto, do que não pede autorização e que muda o estado sem passar pela lógica. E é exatamente aí que os aromas continuam operando, silenciosamente. Eles não foram apagados e nem deslocados. Apenas saíram do centro da experiência coletiva e foram para o campo do íntimo. E talvez seja por isso que quando você se permite realmente sentir um aroma com presença, algo se abra. Não porque você está fazendo algo novo, mas porque está acessando algo muito antigo, algo que o corpo nunca deixou de saber. Então, quando você escolhe um aroma hoje com intenção, você respira e percebe o que aquilo desperta, você não está apenas vivendo um momento sensorial. Você está atravessando camadas históricas, culturais e internas, e de alguma forma reintegrando aquilo que um dia foi separado. Porque o aroma continua fazendo o que sempre fez: atravessa, desperta e conecta. E talvez a verdadeira magia nunca tenha sido o ritual em si, mas a capacidade do corpo de responder ao invisível, mesmo quando tentaram ensinar que ele não deveria. E se algo desse programa te tocou, ou se em algum momento você sentiu um silêncio diferente e percebeu uma parte sua mais presente, talvez não seja só a informação que você recebeu aqui hoje. Talvez tenha sido o seu próprio sistema límbico reconhecendo algo. Porque hoje a gente não falou só sobre um conceito. A gente falou de um lugar dentro de você que sente antes de entender e que lembra antes de explicar e que responde antes de qualquer decisão consciente. A gente falou desse campo invisível onde o aroma entra sem pedir permissão, onde a memória vive sem precisar de palavras e onde o corpo sabe coisas que a mente ainda não alcançou. E talvez, se você olhar com mais calma, você vai perceber que isso não começou hoje. Isso já acontece com você todos os dias. O cheiro que te acalma, o que te afasta, o cheiro que te leva para um tempo que você nem sabia que ainda estava aí. Isso é seu sistema límbico em ação. Isso é o invisível se manifestando no seu corpo. E talvez a magia nunca tenha sido algo fora da realidade, mas exatamente isso. O momento em que você percebe que aquilo que você não vê ainda assim te move. E eu compartilho mais sobre esse caminho no meu trabalho e também na jornada que eu conduzo junto com o meu amigo Alexandre Achê, do Paranormal Experience. Os Códigos Ocultos de Maria Madalena, o Caminho da Rosa. Uma experiência de integração entre as energias masculinas e femininas, reconexão com o corpo e o aprofundamento nesse lugar onde sentir e consciência se encontram. Se você sentiu esse chamado, veja o link aqui na descrição desse vídeo. Se você caminhar mais perto de mim, quiser conhecer meus rituais, práticas e a minha forma de trabalhar com os aromas, eu te convido a conhecer o bruxarina.com.br e também nas mídias sociais como @bruxarina_. Agora, antes de ir, eu quero te fazer um convite simples. Se esse programa te tocou,
compartilha com quem você sabe que vai gostar desse assunto. Não como uma entrega de conteúdo, mas com quem reconhece um caminho. Porque às vezes o que você sentiu aqui é exatamente o que essa outra pessoa está precisando acessar. A gente se encontra no próximo programa e até lá, preste atenção nos aromas que atravessam o seu dia, nas memórias que surgem sem aviso e nos estados que mudam sem explicação. Porque é aí, no simples, invisível, é que você quase sempre ignora que seu corpo continua falando com você. E talvez a única coisa que faltava era você começar a escutar. Que você tenha uma linda semana e até semana que vem. Beijos da Bruxarina.